fechando nossos olhos, deixando a música nos envolver, mentalizando essas luzes, se projetando dentro da canção. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Envolvidos nessa energia maravilhosa, essa luz na cor branca, que é a luz do Cristo, que vai penetrando nossa mente e coração. Vamos nos mentalizando esse elo luminoso que vai expandindo de nós, vai envolvendo todos aqui, um ao lado do outro, nos tornando um elo luminoso em plena sintonia com o plano superior. Sentimos a calma, a tranquilidade, essa paz. Vamos perceber o nosso guia espiritual, nosso anjinho da guarda, que está ao nosso lado. Com ele elevamos nossos pensamentos. Vamos ligando os mentores dessa casa, que vem preparando esse ambiente desde os primeiros momentos do dia, para o estudo da noite, para os passes. Com essa equipe que nos apoia, que nos sustenta, mentalizando nossa Mãe Santíssima, que abre os seus braços amorosos, nos envolve no seu manto azul, e vai saindo uma nuvem azul bem clarinha, que vai penetrando nossos corações, vai nos enchendo desse amor. Mãe, auxilia-nos, Mãe, dulcificando nosso sentimento, abrandando nossos corações, para que possamos auxiliar todos aqueles que vêm até nós, tanto encarnado como desencarnado. Sentindo esse calor que nossa Mãe emana, esse calor gostoso que conforta. Vamos sentando no colo dela e ela nos eleva até esse azul infinito dos céus, a qual contemplamos as estrelas, e ali está Deus, nosso Pai. Pai amado, obrigado por essa oportunidade de aprender, obrigado por essa oportunidade de absorver um pouco dos ensinos de hoje, das reflexões. Envolva esse irmão que vai passar um pouco do seu conhecimento, e que através dessas palavras possamos interiorizar e torná-las rotina, aplicando no nosso dia a dia, e assim chegando cada degrauzinho mais perto de você, Pai. Obrigado. E vamos pedindo licença para darmos início ao estudo da que Jesus
nos abençoe. Assim seja. Meu caro amigo Edgar, a casa é toda sua. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Quanta luz, né, gente? Ó, você viu? Quanta luz, né? A medicina atingindo culminâncias, as cirurgias espirituais que sempre existiram ainda à nossa disposição e sempre, né? Recursos imensos que temos hoje, mas isso ainda não basta. Mesmo essa luz imensa que o Pai projeta sobre a humanidade, sobre todos, sobre cada um de nós, essa luz não basta. É preciso que a gente vá um pouco além. É preciso que a gente acenda a nossa. Porque toda esta luz que nos toca, que penetra no nosso coração, sempre, inclusive, mesmo sem pedirmos, sempre que a gente abre o coração, abre a alma para que ela penetre, mesmo que ela penetre dentro de nós, ela só permanecerá se a nossa luz também se acender. Nós, o mestre que chegava e dizia, a paz seja convosco, e ele continua a dizer assim. Essa paz nos toca, essa paz nos atinge, mas ela vai embora com muita rapidez quando nós emitimos nossas vibrações desequilibradas, quando os nossos pensamentos não são à altura da situação, quando os nossos sentimentos são ainda contaminados pela nossa ignorância. E isso não deve ser motivo nem de tristeza, nem de desgosto da nossa parte. É assim. Esse é o ponto em que estamos. O que importa, me parece, é a gente se tocar definitivamente que nós precisamos fazer a nossa parte. Que só falta a gente fazer a nossa parte. E não falta a parte do outro. Porque a parte do outro interessa ao outro. A parte do outro é a construção individual do outro e fará diferença na casa íntima do outro. Porque que adianta a pessoa amada, os filhos queridos, enfim, as pessoas que amamos terem paz? Do que adianta se eu ainda não tiver a minha? A paz deles, para mim, também não bastará. É justo que a gente trabalhe para a paz do outro. Mas não podemos desconsiderar que nós precisamos fazer a nossa parte. E para a gente ponderar sobre isso, eu trouxe uma pérola de um livro que eu desprezei durante muito tempo. Memórias de um Suicida, da Ivone A. Pereira. Falei, não vou ler esse livro, vai ter um monte de gente sofrendo, tal. Eu já sei que muitas vezes, não todos, não de forma geral, não de forma linear, quem se suicida sofre muito, né? Não vou ler. E fiquei anos distante desse livro. E um dia, li. Como eu deveria ter lido antes. Meu Deus. Li, ao terminar comecei de novo, porque ali, ao lado da dor de muitos, muito maior que a dor de muitos, eu vi e se percebe o amor gigantesco do Pai, de Jesus, de Maria e de muitos personagens ali presentes. De fato, esse livro mostra que não existe desamparo. Principalmente para os muitos sofredores. Acho que é na proporção. Se você sofre um pouco, o amparo é suficiente. Se você sofre muito, muito amparo. É justo, equilibrado, como sempre. Que livro! E lá no meio, pérolas, tesouros imensos, este me tocou particularmente e eu quero conversar sobre ele. Diz assim: nenhuma tentativa para o reerguimento moral será suficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Olha o peso disso.
Ele está nos dizendo que todo o esforço que a gente fizer no próprio reerguimento moral não será suficiente se eu não me conhecer. Insistindo na questão de que não há outro caminho a não ser esse. Não há outro caminho. Posso fazer caridade para o mundo inteiro, mas eu também terei que fazer caridade para mim. E talvez a maior caridade, deduzo desse trecho, que eu possa fazer a mim, é me descobrir, é me reencontrar, ou me encontrar. E essa é uma questão que penso, dedicamos muito pouco dos nossos esforços e do nosso tempo. Tomamos conta do mundo inteiro, de todas as pessoas. Trabalhamos, ganhamos dinheiro, ganhamos saúde, perdemos saúde e continuamos nos deixando para trás. Isso não é justo conosco. E o texto indica, e não somente ele, de que o que fizermos para o mundo inteiro não é tudo. Não é suficiente para o nosso reerguimento moral, que é o que nós estamos fazendo aqui. Será necessário que a gente trabalhe para retirar a ignorância de nós mesmos. E o texto finaliza. Será indispensável, ele dá um roteiro. Primeiramente, então vamos lá, averiguarmos quem somos. Esse primeiro item não é tão simples quanto parece. Ele não basta dizer, eu sei quem eu sou filho de Deus. Não basta. Isso é insuficiente também. A gente precisa ir mais fundo. Quem sou eu? Essa pergunta que repercute há milênios e que espera a nossa resposta. Averiguemos quem somos, de onde viemos, e aí ele não está dizendo para que a gente verifique de onde, de que tempo a gente veio, de que reencarnação a gente veio. Não é disso que ele está falando, penso eu. Ele está falando de que atos, de que pensamentos, de que sentimentos nós viemos para estarmos hoje na posição que estamos. Com os pensamentos, com os sofrimentos, com as crenças que vivemos e alimentamos. Esse de onde viemos vai explicar o que somos. Ele não está falando de um lugar. Ele continua. E para onde iremos? E ele também não está falando de um lugar. Ele está falando o que os nossos atos de hoje, os nossos sentimentos estão construindo para o nosso amanhã. Nós que temos tanto medo do futuro, já podemos saber qual ele é. Não nos detalhes exteriores, que talvez nem importem tanto. Se eu vou estar em que cidade, em que família, mas fundamentalmente, aonde eu estarei vivendo, como eu estarei vivendo dentro de mim. Para onde eu irei, para que estado íntimo eu irei. E ele prossegue. A fim de que, então olha só, é indispensável primeiramente que a gente averigue quem somos, de onde viemos e para onde vamos. A fim, para que nos convençamos, olha só que fantástico, que surpresa, a fim de que nos convençamos do valor da nossa própria personalidade. Esse item foi inesperado, não? Porque a gente se desvaloriza a cada passo, não é? A gente se considera um lixo, não é verdade? Inferior, essas coisinhas assim. A fim de nos convençamos do valor da nossa própria personalidade. E a sua elevação moral nos dediquemos, devotar é devotar, né, gente? Não é nem dedicar, é mais que dedicar, é devotando a nós próprios
toda a consideração e o máximo apreço. Olha só, gente, o que é isso? A espiritualidade, podemos dizer Jesus, enfim, o Pai, nos dizendo de novo do nosso valor. O que será que a gente precisa para se convencer do nosso valor? Nós precisamos saber. Não sei se a gente já percebeu, mas os outros nos dizerem que nós somos importantes não tem resolvido. Tem. A gente não acredita. Acredita? Não acredita. Não sei porque a gente pergunta. Eu sou importante para você? Pergunta à toa. Porque se você responder não, eu vou concordar. E se eu responder sim, não vai adiantar. Porque eu não vou concordar. Eu não vou acreditar. Por quê? Porque eu tenho que dizer para mim. Sou eu. E nós não estamos falando de esperar a concordância, o aval, a absolvição da nossa consciência. Porque não vai acontecer tão cedo. Nós vamos continuar errando. Porque faz parte do nosso nível. E está certo que seja assim. Nós estamos no nível de quem está aprendendo a escolher. Quem aprende a escolher, precisa aprender a escolher porque não sabe. Senão não precisaria aprender. Nós não sabemos bem escolher. Então, para aprender, nós erraremos. Escolheremos errado. Para que, ao sentir as consequências, ao analisar o que sentimos dentro de nós diante de cada escolha, a gente deduza, a gente penere, a gente aprenda a escolher melhor. É assim. Não tem nada de errado em escolher errado. O errado talvez seja em não escolher, em se negar a aprender. E não é isso o erro que nos tira o valor. O que precisa ser dito, será, para que a gente se convença disso? As palavras mais impactantes já foram ditas por Jesus para cada um de nós. O que Ele fez por nós já foi bastante impactante, mas não suficiente. Falta ainda a nossa... o nosso passo nessa direção. Porque enquanto a gente continuar a nos julgar, a nos condenar, nós continuaremos sofrendo e com baixas possibilidades de reerguimento moral. Porque nós nos sabotaremos. Toda vez que a gente acertar, fizermos boas escolhas, avançarmos um pouquinho e usufruirmos de algum pouquinho de conforto e bem-estar espiritual, nós nos assustaremos e diremos, não, eu sou culpado, eu mereço castigo, eu mereço sofrer, que bem é esse que eu estou sentindo? Não aceito. E a gente apronta alguma coisa para a gente voltar a sofrer. Não é assim que a gente faz? É, né? Então... continuaremos estagnados. Por quê? Porque a gente não está empenhado a amar a si mesmo. Não está dedicado à luta de se auto-absolver, de parar de se condenar e aceitar o amor que a vida tem por você. Você aceita ser amado? Essa é a pergunta que repercute. Você aceita? Ou, diante dessa pergunta que faço, aparece na cabeça de vocês todos os erros e aí você diz, eu não mereço. Ou você sente um negócio lá no peito falando, não mereço. Não é isso?
que acontece? É, gente? Ou eu estou enganado? É. Nós somos, há milênios, nós somos educados condenando-se. E olha, como a vida, as instruções são muito sábias. Por que é que vocês acham que a recomendação é que a gente não critique nem julgue? Por quê? Não é simplesmente uma questão ética. A ética diz respeito às relações humanas. Não é, é muito mais profundo que isso. O conselho, a instrução para que a gente não critique os outros, para que a gente não julgue os outros, apesar de precisarmos aprender a discernir as coisas, o que é muito diferente, saber o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é bom, é diferente de criticar e julgar e condenar. Esse conselho é porque de tanto criticar o outro, você desaprende a não se criticar. E da mesma forma que eu critico o mundo inteiro, eu também me critico. Porque sou eu. Eu não consigo fazer alguma coisa para os outros e não fazer para mim. Porque sou eu não sou duas pessoas. Então, se eu julgo pesadamente e condeno pesadamente, eu faço isso tanto para o mundo quanto para mim. Por isso a nossa quase incapacidade de não se absolver. Por quê? Porque a gente não absolve ninguém. Não é? Olha como é profundo a instrução, que parece tão bobinha, né? Tão simples de entender. Eu não devo julgar o outro. Por quê? Porque é feio? Não. Porque repercutirá em você desta forma. Nós nos moldaremos a tudo que fazemos muito repetidamente. Já foi dito que nós somos escravos do hábito, né? Sim, somos. De tanto, até porque eu nem chamaria de hábito, nesse caso chamaria de vício mesmo. De tanto estarmos viciados em julgar, não sabemos não julgar, nem a nós mesmos. Então, quando a gente é instruído a não julgar o outro, não é pelo outro, não. É por nós. Todas as instruções do Evangelho que diz respeito ao outro é benéfico para nós, em primeiríssimo lugar. Perdão, por que eu tenho que perdoar o outro? Ele não merece. Ele não, mas eu sim. Não, eu não estou liberando-o quando eu perdoo. Eu não estou absolvendo ninguém, nem sou capaz de. Eu estou apenas me livrando de uma prisão. A mim, não a ele. Mas a gente ainda se ilude e pensa que ele não merece. Mas eu mereço. Ele eu não sei. Ela eu não sei, mas eu sim. Então, gente, existe este espaço na nossa vida, esse espaço íntimo, que a gente precisa tomar posse. Está desabitada, abandonada. Esse aspecto, a gente cuida de tudo, das coisas do mundo. E é muito mais do que vir ao centro, ir à igreja, ir ao templo, é muito mais. Muito mais. Até porque já sabemos que nem precisamos fazer isso para evoluir. Não é obrigatório. Claro que esses lugares são excelentes lugares que nos estimulam, que criam contexto, né? Que formatam um pouquinho a nossa mente para que a gente consiga se interiorizar, meditar, sentir-se melhor. São lugares excelentes, precisamos dele no nosso nível, mas são indispensáveis? Não são indispensáveis. O que é indispensável são os movimentos internos. Na verdade, antes dos movimentos internos, o que me parece indispensável é você colocar isso como propósito de vida. Eu vou cuidar sim do mundo inteiro, mas dentro disso tudo, eu tenho que estar no meio. Nós não somos egoístas.
Somos, né? Por que a gente não é egoísta nesse aspecto? Nós somos burramente egoístas. A gente devia ser mais inteligentemente egoísta. A gente cuida de um monte de coisa que não nos faz bem e que está fora, inclusive, da nossa alçada. A gente quer resolver o problema do outro. A gente quer fazer pelo outro. A gente não dá conta do nosso. Quer dizer, capacidade para dar conta das nossas questões nós temos, mas a gente resolve, por um absurdo, tomar conta do problema do outro. É muito estranho isso. Deve ser aquela coisa que o Jung fala, né? De que nós vamos fazer de tudo para fugir de nós mesmos, né? Gente, não tem nenhum bicho-papão lá dentro. Nenhum monstro que vai te devorar. Nada que exatamente vai te envergonhar. Se a gente compreender que tudo que a gente fez de errado, e que talvez ainda esteja guardado dentro de nós, é apenas fruto da nossa ignorância. Não da nossa maldade, porque não existe maldades dentro de nós. Mesmo a pessoa mais maldosa, talvez a gente deva dizer que ele seja muitíssimo ignorante de si, do mundo, das coisas. Mas a maldade, como a gente imagina, como está no nosso imaginário, essa é bobagem pura. Porque todos nós somos essencialmente bons. É ilógico imaginar que um ser perfeito como Deus criou algo imperfeito. Criou algo bom. Porque é pouco um ser perfeito criar algo bom. Ele criou algo excelente. Ele criou algo perfeito com uma característica. Precisa de desenvolvimento. Precisa crescer. Nós somos seres perfeitos. Somos uma semente perfeita que vai dar um fruto perfeito, mas no meio disso vai ter que aprender a ser o que é. Só isso. E nós estamos nesse meio, né, nesse processo, né, que é longo, mas não importa, nós temos tempo. Então, não há nada para a gente se envergonhar. Eu gosto de brincar, se o morango verde não pode ter vergonha porque ainda está verde, por que eu, que não sei perdoar, não sei fazer um monte de coisa, que estou verde, precisaria me envergonhar? Por quê? Não há nenhum defeito em nós. Nenhum defeito. Por isso que o Pai nos ama desse jeito. Porque para Ele está tudo bem. Ele olha para a gente, para as bobagens que a gente faz e fala... Tá, sabe quando você vê a criança pegando a massinha, enfiando na parede, no buraquinho, não sei de onde? Você ri. Né? Você ri. Porque é uma brincadeira. Não sabe o que está fazendo. Não foi isso que Jesus disse antes de suspirar? Perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Crianças sabem o que estão fazendo, gente. Vai lá, quebra o vaso. Não sabe o que está fazendo, nem sabe o que fez. Não sabe nem o que é vaso. Né? Nem para que serve. Pega a colher e esconde. Qual o problema? Nós somos assim. Estamos nesse altíssimo grau de inconsciência. A gente literalmente não sabe o que está fazendo. Sabemos, gente? Não sabemos. E por que a gente se julga assim, se temos tal estado de inconsciência? A justiça humana já não julga quem é inconsciente. Quem não é capaz de decidir por si. Ela já sabe. Já está melhor que a gente. E olha que foi feito pela gente. Mas a gente continua decretando esse inferno dentro da gente. Decretando esses castigos inomináveis. Decretando essa tortura íntima, esse julgamento contínuo que solapa as nossas energias, que amargura as nossas vidas. E aí tudo fica amargo. Até as belezas da vida. Nem conseguimos usufruir das alegrias da vida, porque a gente não aceita. Quando alguém nos ama, desconfiamos. Essa pessoa quer alguma coisa, sei não. Deve estar me enganando.
que vocês sentem quando alguém diz que somos amados pelo Pai? O Pai te ama muito. A gente já ouve isso muitas vezes, né? O que você entende? O que a gente entende? Alguém gostaria de contar? O que você entende quando você ouve isso? Olha, o Pai te ama muito. O que você entende? Como que isso bate dentro de você? Alguém gostaria? Oi? Uma dúvida. É ótimo. Porque eu ainda não sei como amar. E como que ele me ama se eu não entendi o amor ainda? Uma coisa meio... Interessante. Uma dúvida meio cruel. Cruel. Interessante. Assim, percebam? Ele me ama no mesmo grau que eu amo? Não. Mas, então como ele ama? Se pra mim o amor que eu sinto já é... Sabe, uma coisa começa desconectada do que a gente, da nossa realidade. Né? Mas se me falarem que me odeiam, eu sei sentir. Sim. O ódio eu conheço. Diego, de inferno a gente conhece bem. A sua dúvida é bem essa. O inferno é a parte mais bem descrita. A gente já conhece bem porque a gente já esteve lá ou vive lá. Mas de céu, o céu é extremamente misterioso. Porque a gente não tem ideia do que é isso. Tem um rabino, não vou saber, Newton, se não me engano. Esqueci o sobrenome dele. Newton não sei o quê, um rabino judeu. Ele diz assim: religião é para quem tem medo do inferno. Religiosidade verdadeira é para quem já esteve lá. Sublime. Infernal. Hã? Então, eu acho que todo mundo entende bem o que o Diego disse. Porque de ódio a gente entende. Por quê? Porque a gente sente. De raiva a gente sente, vergonha, um monte de coisa. Mas amor do Pai, eu digo, o amor do Pai é absolutamente incompreensível. Ele é quase assustador. Ele é tão grande, tão pleno, tão, que tira o fôlego. Tira o fôlego. Mas ao mesmo tempo que ele é assustador, é tão assustador você pensar que ele nos ama, mesmo que a gente não mereça ser amado. Porque a gente não merece, tá certo, gente? Por isso que eu não gosto... Qual é o problema? Não, qual é o problema? Você não entender esse amor porque você acha que não serve para você, que você não merece isso. Então, esse é o grande ponto. Talvez não seja o grande ponto, mas é um bom começo. Olha só como a gente pensa. A gente só conhece, a gente só sabe dar amor a quem merece, certo? Aquela pessoa legal, aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que fica nos paparicando, aquela pessoa que nos serve, aquela pessoa que faz um monte de coisa pra gente, que acha que a gente é super legal. Esses a gente ama. Mas como disse Jesus, isso até os publicanos fazem, não há mérito nenhum. Isso ele não chama de amor, ele chama de dever de gratidão. É retribuir o bem. Isso é dever. Ainda não é amor. Mas é o que a gente entende, então vamos lá. É o que a gente entende. Deus, o Pai, nos ama incondicionalmente, ou seja, independente do que a gente fizer. Ou seja, a gente não precisa merecer. Aliás, a gente não precisa fazer nada. E eu, pensando muito sobre isso, alguns anos atrás, eu acho que nós temos uma analogia para fazer sobre isso. Faz tempo que eu não faço. Uma mãe, uma pessoa, uma mulher que descobre que ficou grávida e queria a gravidez. Normalmente, imediatamente ela ama o filho, tá certo isso? Por que, gente? Ela ama o filho? Esse filho não fez nada de bom para ela. Só vai dar trabalho. Já começa dando dores. Enjoo. Vai dar trabalho pelos próximos 60 anos para ela, inclusive. Não é 5 anos, é 60. Tá certo? Vai ser uma gravidez que vai dar trabalho. Depois nasceu, dá mais trabalho ainda. Essa criança fez alguma coisa de bom para a mãe? Nada. Tá certo, gente? Não tá certo isso? E a gente ama. Deve ser por aí que o Pai nos ama. Por quê? Eu fiquei pensando, mas por que a mãe ama o filho? Nessas condições que eu coloquei.
que me parecem verdadeiras. E eu só obtive uma resposta. Porque o filho existe. Não é isso. Ele existe. Pronto. Comecei a amá-lo. Não é assim? Vocês descobrem que estão grávidas. Eu não estou falando que são todas as pessoas. E há motivos para não ser com todas. E isso não desqualifica ninguém. Mas em muitas mulheres é assim que acontece. Amo. Amo de um jeito que eu nunca amei. Por quê? Porque ele existe. E morre por ele. Por quê? Porque ele existe. O Pai nos ama, então, talvez na minha explicação toda humana e certamente bastante deficitária, porque a gente existe. A gente só precisa existir. Não precisa ser bom, não precisa acreditar nele, nem saber que ele existe. Porque durante milhões de anos a gente nunca ouviu falar dele. E ele nos amava. Como nos ama. Então, a gente precisa romper com essa questão do merecimento, porque isso é muito humano. Esse é um amor todo humano. E o amor dele não é humano. Transcende, além, como diz o nome, é divino. Então, nós não precisamos merecer, gente. Primeiro eu senti um impacto. Falei, nossa, que coisa mais estranha, eu não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada. Eu achei bom, não preciso fazer nada. A gente é meio preguiçoso mesmo, né? Ficou bastante confortável. Pronto, eu sou amado, não preciso fazer nada. Posso matar um monte de gente e continuo amado. Aí veio a questão de que eu não mereço. Puxa, eu não mereço tanto amor, esse amor que tira o fôlego. Não mereço mesmo, cheguei à conclusão. Né? Da mesma forma que o filho que está lá na barriga ainda também não merece, ele não fez nada de bom. E essa conta, gente, é impagável. O que um filho, estou falando dos seres humanos de novo, o que um filho pode fazer para retribuir para os pais tudo que os pais fizeram? Dá tempo? Não dá. Os pais vão ter que viver 500 anos para a gente pagar essa conta. Não adianta, porque os pais continuam nos amando ainda. Então não dá. Os pais começaram primeiro a amar. Essa conta não fecha. Nós sempre estaremos negativos. Sempre vai faltar depósitos. E isso me diz que a gente tem que jogar essa conta fora. Essa conta não existe, ela não interessa, ela só está na nossa cabeça. E aí, eu cheguei à conclusão que o amor do Pai é muito maior do que eu imaginava, e muito mais amplo, não maior no sentido de quantidade, mas de qualidade. Porque Ele me ama, mesmo que eu não mereça. Isso foi tão confortador. Tão confortador. E aí, continuando a conversa, eu descobri que essa questão de estar bem ou não tem a ver com o amor dele para mim. Porque o amor dele para mim sempre vai ser total. E para vocês também, para todo mundo. Sempre. Porque não importa o que eu faça. É sempre divino, pleno, absoluto, infinito, que são as características do Pai. Aí eu pensei, mas por que eu não estou bem ainda? Ele me ama tanto, é de uma coisa tão plena, tão perfeita, tão tudo, por que eu não estou bem ainda? Por que eu não tenho paz? Por que eu não sou feliz? E a resposta que eu obtive de mim mesmo foi, porque isso é tarefa sua. Isso é você que vai construir para você. Ponto final. Pronto. Já ganhei uma tarefa para muito e muito e muito tempo. Sou eu. Eu que semente terei que aprender a virar árvore. E árvore a dar frutos. Sou eu. E enquanto eu não virar árvore e der os meus frutos, frutos que só eu sei dar, ninguém mais, porque sou único, como cada um de nós somos únicos, árvores únicas, espécie de fruto único. Não existe em outro lugar do universo. E o que talvez podemos pensar seja ser feliz? É a gente ser o que só a gente pode ser.
dar o fruto que só a gente pode dar. Sei ser do jeitinho que só eu sei. Por isso que a gente não deve ser como Chico, ou como Jesus, ou como Maria Teresa de Calcutá, ou como Irmão Dúzios, como qualquer que seja, porque eles são eles. Eu não sei ser o Chico. Eu não sei ser Jesus e não preciso ser, nem tentar. Eu preciso tentar e aprender a ser quem eu sou. Por isso que é extremamente impactante um filósofo aparentemente ateu declarar uma coisa que precisa repercutir na nossa cabeça, que é exatamente o que eu estou falando, com muitas palavras. E ele disse assim: torna-te o que tu és. Nós precisamos nos tornar o que nós somos. Porque nós não somos ainda, nós não nos tornamos ainda o que está na nossa essência. Isso é evoluir, concluo eu. Mas para isso a gente precisa destravar soltar o freio de mão. Nós estamos brecados nessa lenga-lenga de eu não mereço, eu não sou feliz, meu Deus, preciso de amparo, preciso ser amado. Esse lenga-lenga que a gente fica, essa patinação, né, nesse drama, nesse vitimismo, nesse... Muito mimimi. Isso! Nesse monte de mimimi que a gente fica, que talvez seja inclusive um subterfúgio, talvez seja uma fuga, talvez seja a gente não querendo responder à pergunta que eu fiz lá no começo. Por que eu não aceito ser amado? O amor que a vida tem por mim. Porque a gente está repleto de preconceitos, de ensinamentos tortos, de pecados que a gente não pode errar. Você tem que andar no trilho. E toda vez que você sai do trilho, você recebe um carimbo negativo. De você mesmo. Infelizmente, de nós mesmos. Vocês ouviram? Porque a resposta é porque a gente está cheio de crenças inválidas. Talvez tenham sido válidas um dia, mas não são mais válidas. Cheios de preconceitos, que são conceitos não refletidos, por isso que são pré-conceitos. Cheios de ideias inválidas, não checadas pela nossa razão. Por isso que Kardec é brilhante quando ele diz que a gente precisa da fé que pensa. A fé que raciocina, fala assim, eu devo acreditar nisso ou não, hein? Será? O que a razão me diz? A razão diz que é bobagem, então é bobagem. Não devo acreditar. Não, a razão diz que faz sentido. Então vamos em frente, nos ensinando a pensar, mas também a sentir. Abrindo horizontes. Nós, gente, temos poderes inimagináveis. Todos guardadinhos. E por que eles não aparecem? Porque a gente está fechado a nós mesmos. Estamos fechados a nós mesmos. A gente só olha para fora. Listem, rápido, em 2 segundos, todas as preocupações de vocês hoje. Algumas são internas? Aposto, se tiver, é a minoria. E não vale falar, não, é interna porque eu resolvi vir ao centro. Não. Essa não vale. Não vale. Porque muitas vezes a gente vem ao centro, vai ao templo, vai à igreja, para que ninguém nos critique. Para fazer parte do grupo social. Só por isso. Para ter o que fazer às vezes. Para sair de casa. Aí eu vou lá porque eu sou muito importante lá, porque nos outros lugares eu não sou, mas lá eu sou, então eu vou lá. Lá eu tenho função, o resto eu não tenho. Não é assim? Temos muitos motivos. No meio disso, talvez a gente faça um pensamento elevado e uma autodescoberta.
Se a gente, no nosso dia inteiro, não tiver um item que representa um objetivo claramente declarado, no sentido de nós nos voltarmos para nós, de nós cuidarmos daquilo que é o mais importante trabalho da nossa vida, que é o autodescobrimento, como o texto diz, e não somente esse texto, o próprio Livro dos Espíritos tem essa questão. O que a gente fez o dia inteiro? De útil? Lavou louça? Fez comida? Comeu? Passeou? Trabalhou? Leu? Só. Não estou dizendo que não é para fazer nada disso. Mas só isso não pode. Só isso nos mantém aonde estamos. E aí a gente vira doutor, não sei o quê, aí a gente fica especialista em Livro dos Espíritos, sabe tudo do Evangelho, sabe a Bíblia de cor, e só. E isso ainda é o inferno. Porque só isso, não nos traz a paz tão necessária e tão desejada por nós. Mas a gente ainda espera, numa infantilidade brutal, que a paz caia do céu como cai a chuva. A gente ainda pede no fundo das nossas orações que Deus faça o que nós temos que fazer. E Ele não vai fazer. Não vai. Senão já teria feito faz tempo. Não vai fazer. Porque Ele nos considera dignos, gente. Quando você faz alguma coisa que o outro pode fazer, você está desconsiderando a capacidade da pessoa. Você está falando para ela que ela não é capaz muitas vezes. Ah, eu quero ajudar. Pensa se isso é ajudar. Pensa. Porque quando você faz por alguém, quando alguém é capaz de fazer, talvez isso não seja uma ajuda. Claro que existem situações e situações. A pessoa está cansada, ela sabe lavar louça, mas você vai lá e lava a louça para ela. Por exemplo, você não está dizendo que ela é incapaz. Você não está dizendo que ela é indigna. Ela ou ele, não importa. Ela, a pessoa. Mas muitas vezes a gente que sai na frente fazendo tudo, muitas vezes só porque se a gente não fizer isso, nós não nos sentimos bem. Não é pelo outro. Então, nós precisamos investir o nosso tempo, as nossas energias, o nosso esforço em estar cada vez mais lúcido, entendendo por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente sente o que a gente sente. E tendo um objetivo de fato importante na vida. E não há outro objetivo, no meu entendimento, para vocês refletirem, é claro, mais importante do que a gente se conhecer, ou a gente se aproximar da gente mesmo. Porque nós somos. A gente vive cheio de solidões. Claro, está faltando a pessoa mais importante na nossa vida. Você. Se você não está na nossa vida, para que serve um monte de gente? Para que serve? Está tudo oco lá dentro. Falta o abraço, é verdade, de você mesmo para você mesmo. Falta. Aí as pessoas te abraçam, é bom, mas não é suficiente. As pessoas te falam, nossa, como você é legal. É bom, mas não é suficiente, porque você precisa também aprender a se admirar. E não falar para você, não fez mais que a obrigação. Não há obrigações no plano divino. O Pai não quer que a gente faça obrigado. Quer que a gente faça porque quer fazer. O Pai não quer servos, não quer escravos.
Ele quer pessoas que querem segui-lo, que querem estar do seu lado, que o compreendem em espírito e verdade, como diz o Evangelho. É isso. Só isso. Essa compreensão do indivíduo por séculos e séculos materialista, Só voltado para fora. só voltado para fora, para voltar para dentro e tentar se espiritualizar, para ter essa paz e o amor de Cristo. Aceito. Aceito. Porque nós temos, mas a gente deixa ele do lado de fora. A gente fala, não. Eu acho que, estou falando por mim, né? É uma coisa muito difícil. É. Mas por que é difícil? Porque a gente não aprendeu. Não há nenhuma impossibilidade. Olha, isso é muito importante. Não, isso é difícil, eu não vou conseguir nunca. Não, vai. Vai. Está ao alcance da sua mão. Está ao alcance da sua mão. Não está lá do outro lado do mundo, não. Está ali. Mas a gente precisa aprender a fazer esse movimento que nunca foi feito por nós. Porque a gente fez movimentos externos. Né? E quando você diz que nós somos materialistas, você está dizendo que nós estamos permanentemente voltados para o mundo, para o externo. E Jesus disse, o jugo do mundo é terrível. O mundo não nos dá nada em troca. Nada de espiritual. Nada que alimente a nossa alma. Nada. Viu, gente? Nada. Por isso que o jugo dele é suave. Por isso que com ele todo mundo está bem. E com o mundo, ninguém. Leiamos há 2000 anos. Públio Lentulus, Emmanuel, na época, decidiu escolher o mundo. E não o caminho da autoespiritualização, que é isso que representa o caminho do Cristo. Logo, no dia seguinte ele sonhou. O segundo sonho profético da vida, e disse assim, prepare-se, porque terrível será o seu caminho. Não há amor suficiente no mundo que enxugue as suas lágrimas. Ele estava sendo castigado? Evidentemente que não. Mas ele tinha decidido que o tesouro da vida dele estava no mundo. Então ele recebeu o que o mundo poderia lhe dar. Dores. Não, ele não viveu nenhuma experiência terrivelmente diferente de muitos. Tá certo que sofreu algumas torturas, tal, mas muita gente já tinha sofrido isso e estava tudo bem, né? Mas ele não tinha condições de ser consolado. Ele não tinha um apoio. As suas dores eram irremediáveis. As suas dores eram desesperadoras. Enquanto muitos tinham dores, sim, altamente consoladas, altamente compreendidas, dores que não doíam como as dores que ele... Porque vocês sabem, uma dor desesperada é uma dor muito diferente de uma dor consolada. A dor desesperada não tem remédio. Leiamos lá. E o próprio Emmanuel lá no prefácio, os prefácios de Emmanuel são divinos, no tanto que, não sei se vocês sabem, existe um livro só de prefácio de Emmanuel. Todos os prefácios de Emmanuel, um livro. O prefácio, se não me engano, do Nosso Lar, ele diz que nós precisamos muito mais de espiritualização do que de espiritualidade. Querendo dizer exatamente o que você disse, que a gente precisa se espiritualizar. Trazer esse mundo, começar a viver esse mundo íntimo, interno. Por isso que realmente o Nosso Lar é um livro muito revolucionário. O André Luiz diz que o grande susto dele ao desencarnar foi encontrar com ele mesmo, com a própria consciência. Eu não sei se a gente entende bem o que quer dizer isso que ele disse.
a gente precisa refletir. E esse é um ensinamento dos mais antigos que existem. 1940. Não, Antes até. o conhece-te a ti mesmo Ah, é sim! muito mais antigo. 500 anos antes de Cristo. Remonta a Sócrates, Sócrates. mas é antes dele. É antes dele, que estava lá. Tava lá escrito. Estava lá escrito. Sabe quem Não, foi, sim, mas estava lá. estava lá. Conhece-te a ti mesmo. No mínimo 500 anos, há 2.500 anos. Quando é que nós vamos colocar no nosso plano de vida encarnado um mínimo de esforço para a gente se olhar para dentro? Para a gente perguntar, começar, e a gente tem que começar devagar, porque a gente não sabe fazer ainda, mas vamos começar, porque senão a gente não vai aprender nunca. Começa se perguntando, tá tudo bem aí dentro? Olha que pergunta boa, pergunta leve, né? De manhã, amanhã cedo, nas suas preces, você olha para você, de olho fechado, tá tudo bem aí dentro? E ouve a resposta. Aí precisa de coragem. Não pode sair correndo. Ouve a resposta. Vai ser um momento bem estranho da vida, viu? Já adianto. Bem estranho. Mas, e talvez a gente deva fazer isso por anos, viu? Eu acho que esse tipo de situação, de exercício, ele é um exercício complexo, porque a gente vai demorar bastante tempo a ver resultado. Essa pergunta, sabe? Está tudo bem aí dentro? Alguém está respondendo, mas a gente não ouve. Porque a gente não tem ouvidos de ouvir esta voz. Nós vamos... Oi? Hã? Sabe por que está demorando? Porque a gente não faz, a gente não tenta. Ó, eu tenho que cavar um poço aqui de 2 metros. Se eu não começar... Mas aí tem que estar, né? Com todos os contextos aí, fica claro que Deus não tem pressa. Nenhuma! Não tem pressa. Olha, graças a ele, que bom, parte da bondade dele, ele não nos pressionar. Você vê, o mestre falou para ele, para Públio, né? Aproveita agora. Mas não. E Jesus diz para ele, não podemos ir contra a natureza. Não era o momento do senador. Ele teve a chance, mas ele não estava pronto para essa decisão. Ele podia arriscar. Podia. Ele tinha essa opção. Ele podia falar assim, acho que eu vou dar uma arriscada, o que eu tenho a perder? A Roma inteira. Roma inteira. Porque ele lembrou dos poderes de Roma e Jesus disse, a sua Roma é bem fraquinha. Tanto que, cadê a Roma? Lá do senador. Não existe há séculos. Séculos. Aquele império que dominou o mundo inteiro virou pó, como ele mesmo previu. Então, esse poço de 2 metros é pouco, né, gente, para cavar um poço? Dá para cavar com a mão. Numa terra não muito dura, né? E se a gente pegar uma pazinha, uma colher de cozinha, a gente cava uma pá. Pode demorar 2 meses, mas para a água vale a pena. Mas tem um problema. Vai demorar muito tempo se eu não começar. Então, quando eu falo desse exercício, que é um exercício que parece bobinho, né? Esse exercício é extremamente sofisticado. Porque você está lançando um estímulo a você mesmo para um lugar que, aspas, nunca houve esse estímulo. Então, primeiro que talvez não haja resposta imediata. Porque talvez o estímulo não seja forte o suficiente. E se houver a resposta, e quando houver a resposta, você não sabe ouvir. Porque você nunca ouviu. Então é um exercício extremamente complexo. Por isso que às vezes é preciso fazer todo dia anos, confiando que um dia você vai ter uma resposta. Um dia eu vou encontrar água. E esse é um trabalho, gente. Claro que isso é só uma forma, até simplória talvez, ou não sei. É uma forma, né? Se você não começar, jamais ocorrerá. E ninguém poderá fazer no seu lugar. Ninguém. Quando a gente demora muito, eu preciso terminar. Quando a gente demora muito, a vida nos ajuda. E geralmente com grandes transformações na nossa vida. Grandes transformações. Vocês sabem que a superfície da Terra ela pode mudar com a erosão do vento, que é bem suave, demora milhões de anos.
com a erosão da água, que demora um pouco menos, ou com o terremoto. O terremoto sempre dói bastante. E nós temos terremotos em nossas vidas. E quando o Pai entende que a gente precisa de muita ajuda, os terremotos chegam. E aí a gente aprende a falar com a gente assim, ó. Sob lágrimas profundas, que não precisariam existir, mas pela dureza do nosso coração, pela nossa teimosia imensa, por amor a nós, Ele nos envia as grandes dores. Depois a gente vai agradecer a Ele. Por que não mandou antes? Vamos pensar nisso, gente? Está ao alcance da mão. Vamos começar. O caminho mais longo, se começar, termina. Se não começar, não termina. Obrigado por essa oportunidade. E que Deus nos abençoe. Ele nos abençoe. Muito obrigado. Faz a prece. Faça a prece. Vamos todos imaginar, visualizar Jesus na nossa frente, com aquele olhar que só Ele tem, de extrema meiguice, de extrema serenidade, profundamente doce, um olhar que não tem tristeza ao nos encontrar, que não tem condenação nenhuma, é claro, que tem ternura, acolhimento, um olhar que nos abraça e que diz ao coração de cada um palavras de estímulo que talvez possam ser maculadas, eu diria, por palavras assim: vem comigo e tudo ficará bem. Vem comigo e eu te ensinarei para que você não se assuste tanto. Vem comigo e você não sentirá mais os pesos que sente. Vem comigo para que tenha vida e abundância. E saia da morte em que vivemos. Que saibamos, Mestre, fazer mais silêncio dentro de nós, para conseguirmos ouvir a Tua voz. E sejamos mais felizes já, e possamos acender um pouquinho a luz que existe dentro de nós. Obrigado, Mestre. Que assim seja.